próximo aqui, vamos lá, o Mateu, ele mandou a questão. O que acha sobre o movimento trans? Eu não sei o que falar sobre, honestamente, assim, exceto que eu sou a favor dos direitos dessas pessoas. Eu não tenho, como é que eu posso dizer, uma percepção aprofundada acerca do que é o gênero. Eu tenho uma dificuldade ainda em conceituar o que de fato é um homem ou uma mulher. Mas eu vou abordar, tudo bem, um caso dos banheiros, né? Que costuma ser uma polêmica e tal. Geralmente os conservadores, eles fazem um pânico moral acerca dos banheiros, né? De que porque vão existir travestis usando banheiro, as transexuais usando banheiro, vão existir homens que vão tirar proveito disso, vão se vestir, se fantasiar de mulher, entrar e abusar das mulheres lá, ou das crianças, etc. Tá. Então, se tu pensa que existe essa possibilidade e ela é tão potencialmente nociva, ela é tão arriscada ao ponto de a gente ter que impedir, então a gente vai ter que impedir várias outras coisas. Por exemplo, enfermeiros. Tu vai ter que impedir de cuidar de crianças. Tu vai ter que impedir pastores. Tu vai ter que impedir professores de dar aula particular para uma menina ou ficar com eles depois da escola. Tu vai ter que impedir treinadores de esportes, que inclusive há alguns anos explodiu um caso horrendo de violência sexual e de abuso sistemático de ginastas olímpicas nos Estados Unidos, terrível. E o pior de tudo é que houve meio que uma conspiração do Estado e da polícia para aquilo não explodir. Horrível. Então a gente vai impedir tudo isso também? Pra mim é um pânico moral, porque tem inúmeros outros casos de risco que a gente simplesmente ignorou, que a gente simplesmente se acostumou. Então eu penso que se tu quer proibir uma coisa, então tu vai ter que proibir inúmeras outras que são tão arriscadas quanto, que talvez até mesmo sejam mais arriscadas. Porque são horas e horas em que tu passa com homens desconhecidos, crianças de 5, 9, 10 anos. Então tu vai ter que proibir outras coisas também. Tem o que tu falou no início ali, é interessante. Se o movimento trans é legítimo, então existe gênero. E ao mesmo tempo a gente vive numa cultura de que não existe gênero. Mas não tem como você se identificar com o gênero se ele não existe, né? Essa questão do gênero aí, pra mim, tá sendo bem cabeluda, sabe? Tá bem confuso. Tá bem confuso mesmo. Eu hoje que eu vou ser cancelado de todas as formas possíveis, mas vou meter bronca que se foda, né? Já tô aqui. Mas, tá. Vamos pensar que o gênero, ele tem uma base biológica bem forte, né? Ele não é só a subjetividade da pessoa, como ela se sente. Que na maioria dos casos, na maioria esmagadora dos casos, o gênero está atrelado com a biologia, como a pessoa nasceu fisicamente, externamente e inclusive neurologicamente. Que já tem evidências bem fortes de que os cérebros de pessoas transexuais, mulheres, parecem com o cérebro das mulheres cissexuais. E dos homens trans parecem com o cérebro de homens, biologicamente falando. E existem esses fatores biológicos fortes, neurológicos fortes. E ainda assim existe uma certa variação, uma flexibilidade que é devido à cultura que as pessoas nasceram. Mas eu não acredito que seja completamente moldável a cultura. E eu já vi pessoas defendendo que o que importa realmente, literalmente, é apenas a subjetividade do indivíduo, independentemente de como ela se porta, como ela age no mundo, como ela performa na sociedade e tal. Só que eu percebi que isso, de certa forma, inclusive, está afetando o conceito de orientação sexual. Porque vamos imaginar uma pessoa que tem a aparência completamente masculinizada, tá? Completamente. Tem muitos pelos faciais, tem uma mandíbula mais larga, tem a sobrancelha mais proeminente, é mais forte, é mais alta, tem a pele mais grossa, fede. E aí se diz como mulher. Tudo bem. Na subjetividade dela, pode ser que seja. Factualmente. Seja uma mulher. Ela é uma mulher em absoluto, como ela se sente. E deve ter os seus direitos caso ela vá lá e diga: eu sou mulher, eu quero fazer meu nome social. Ok. A questão é mais conceitual do que isso, que é o seguinte. Primeiro, onde que a gente vai conseguir definir quando que é mulher suficiente, de certa forma, pra gente lidar com fugas e arbitrariedades
e oportunismo. Por exemplo, tu fala que em determinado parque aquático, em tal dia, as mulheres vão pagar metade. Mas o quanto de mulher eu devo ser para conseguir esse ingresso? Outro ponto que é muito importante. Vamos pegar esse mesmo homem, quer dizer, essa mesma pessoa. Aí aparece um gay. E aí, essa pessoa se interessa por esse homem gay. E aí, esse homem gay diz: ué, mas eu tenho atração por essa pessoa, mas essa pessoa é mulher? Então eu sou hétero? Eu sou bissexual? Porque algumas pessoas já estão conceituando orientação sexual a partir disso. Já estão divergindo daquele conceito mais antigo de que a sexualidade ela é um espectro. E eu tenho ainda esse posicionamento de que a sexualidade é um espectro, ela é um contínuo. Porque senão, então realmente as características sexuais secundárias não importam? Então se as características secundárias não importam, então a orientação sexual não faz sentido. Porque a nossa orientação sexual, em grande medida, depende da nossa atração sexual por características sexuais secundárias. Peitos desenvolvidos, vaginas, pênis, voz grossa, pomo de Adão. Isso é importante e baseia a orientação sexual das pessoas, da maioria delas. Características sexuais secundárias desenvolvidas. Se tu tá querendo negar isso, então a orientação sexual já não faz mais sentido. Porque já que a única coisa que importa é a mente. Entendeu? Sim. E aí, pra onde que a gente vai numa situação dessas? Porque pra mim, se esse homem gay tem interação, tem atração por essa pessoa, que se diz enquanto mulher, mas tem todas as características masculinas, pra mim ele ainda é gay. Ou ninguém é nada. A gente só dá e come gente. Pode ser isso. Pode ser, tudo bem. Mas então, realmente, a orientação sexual, né, não faz mais sentido. É uma ficção. É uma ficção, entendeu? Eu acho que esse é o ponto desse argumento. Pode tá tudo ser na isso. mente e nada importa. E nada importa fisicamente, tudo bem. Mas a questão é que, na realidade, a gente vê que, na maioria das vezes, importa. Que, geralmente, as mulheres femininas ou que se identificam com o seu gênero e que têm vagina e que têm peitos vão se atrair por homens que têm um pênis, que têm pelo, que têm voz grossa e vice-versa. É uma ficção que, estranhamente, ela tem uma convergência muito grande, muito forte, sólida, universalmente. Que é essa atração por características sexuais secundárias envolvidas e identificação com o seu gênero. Então, mas é que essas características não são conscientes, né? A mulher não pensa, eu gosto dele porque ele tem voz grossa. Só sente. Não, claro, as pessoas elas não têm essa noção, mas acontece, né? Mas será que na semana seguinte ela pode olhar pra uma mulher e sentir atração? Do nada, Sim. sem mais nem menos. Eu não sei se é sem mais nem menos, mas olha só, esse aí é até um dado pros Red Pill. Eu ia deixar isso pra sábado, né? Mas já vou dar uma amostra grátis aqui. Sim, existe uma relativa flexibilidade na sua atração pelas pessoas. E ser muito exposto a determinadas imagens faz com que tu fique mais familiarizado, portanto, goste mais dessas imagens. Às vezes, enfim, algumas experiências podem mudar também a tua perspectiva acerca de determinadas pessoas, do padrão de beleza, etc. Eu passei muito por isso na minha vida, assim, que eu tinha um padrão de beleza muito restrito e eu fui me relacionando com outras pessoas que não correspondiam a esse padrão e eu fui flexibilizando o meu padrão de beleza. Eu comecei a gostar de outras pessoas que não correspondiam a esse padrão ideal anterior. Então, eu tô completamente aberto a mês que vem a minha mente falar, você é gay, você gosta de homem. Tudo bem, eu não sou nem um pouco cética a respeito disso, assim, pode acontecer. Vá que, não sei. Vai que existe essa possibilidade. Mas é que daí nesse aspecto eu entenderia que tu tem uma sexualidade, um espectro de sexualidade que é mais tendente à bissexualidade. Mas se mês que vem eu termino com a minha namorada e falo, sai daqui, mocreia, eu gosto de homem agora. Eu não sou bi. Eu não sou bissexual. Nesse caso, se tu não sentir mais atração realmente por nenhuma mulher na sua vida, aí tu pode dizer, realmente, virei gay. O meu ponto é que eu não sei onde é que tá o limite da sexualidade da pessoa. Eu acho Ninguém que sabe. Qualquer um pode mudar a qualquer momento sem controle nenhum. Eu não sei se eu chegaria tanto, se todo mundo pode mudar a qualquer momento. Tem o potencial, não que... Mas aí que tá, se tem potencial não significa que todos têm o mesmo. E por isso que eu tô dizendo, algumas pessoas parecem que têm um potencial maior pra estar mais pontuadas pra um tipo de sexualidade do que outras.
Mas aí é biológico ou cultural? Biológico e cultural. É o que gera cultura é a biologia? Porque... eu penso que sim. Mas vamos pensar, sei lá, de uma pessoa que gosta de homem, né? Uma mulher que gosta de homem. Ela vive numa sociedade conservadora, bem fechada, tradicionalista, em que, sei lá, ela nunca ouviu falar de lésbicas na vida dela, nunca ouviu falar de bissexualidade nem nada. Se ela tinha um potencial pra ser bissexual, ela nunca vai descobrir. Porque esse potencial dela pode ser pouco, mas ainda é razoável. Mas não o suficiente pra conseguir romper com essa cultura. Entendeu? Então, hoje, pelo menos, a gente vive uma cultura de experimentação, que as pessoas podem descobrir todos os seus potenciais nesse espectro. Então, eu posso descobrir que talvez eu goste de homem e também eu gosto de mulher, eu gosto de transexuais, não binários, etc. Existe essa possibilidade de eu descobrir isso. Tem um filme muito bom, eu não sei se você já assistiu, A Garota Dinamarquesa. Ah, já ouvi falar. É, do Ed Redmayne, foi ele que interpretou. Em que ele era casado com uma mulher, mas aí essa moça era estilista, se não me engano. Não, pintora. Eu acho que era pintora. Em dado momento, ela, né, a garota dinamarquesa, foi posar pra esposa. E pra posar, ela vestiu uma roupa feminina. Ela sentiu o toque do tecido, o corte, a beleza, e ela experimentou. Caramba, é isso? Isso se chama euforia de gênero. De perceber, nossa, é isso que eu gosto, é assim que eu sou. Eu mesma, eu não tenho uma identificação muito forte com o meu gênero. Eu não tenho uma identificação sobre o que é ser mulher, de fato. Quando eu me apresento enquanto mulher, quando eu me refiro a mim como mulher, é pra facilitar as coisas. Porque eu tô acostumada e porque as pessoas vão ter facilidade pra me ver assim. Mas eu tive momentos em que eu tive uma euforia de gênero enquanto figura masculina. Eu pensei em fazer transição. E até hoje, assim, eu me entendo como uma pessoa que tá com um pé lá e outro cá. Como que funciona isso? Eu não sei nem explicar. É que tu não tem um lugar definido. Tu não se vê mentalmente. Tu não sente eu sou homem, eu sou uma mulher. Mas por que isso é importante? Essa frase não faz sentido. Não sei, pra mim não faz. Não é importante. Talvez seja pra ti, por exemplo, ou pra ele, mas pra mim não é tão importante assim. Na verdade não é. Tanto é que tem pessoas que perguntam o meu gênero e como elas vão se referir a mim, eu digo, pode ser de Joãozinho, tanto faz pra mim. Sim. Pode usar qualquer um que a pessoa quiser. Nesse sentido, eu tô bem à vontade. Mas eu perguntei por que isso é importante, no sentido de que se isso não é importante, tanto faz o que eu sou. Não preciso me identificar com nada. Não preciso nem ter a dúvida de ser homem ou mulher. Eu sou homem, foda-se. Não é importante. Sim, mas eu não sinto que eu tenho dúvida. Eu sinto que eu tô no meio. É que nem gente que pensa que o bissexual, ele tem dúvida acerca da orientação sexual dele. Ele não tem dúvida nenhuma. Ele tá no meio. E é isso que ele é. Ele tá nos dois extremos. Exato. Nem no meio. Exato. Ele tá bem no meiozinho, assim, no centro. Ele tá com um pé lá e outro cá. Ao mesmo tempo. Fazendo um espacato. Exato. Inclusive, eu sei fazer um. Eu posso fazer pra vocês. Mentira, não vou tá passar explicado agora então. Mas... O que eu ia falar da... Mas gênero existe, então. Em resumo. Olha, aparentemente existe. Existem evidências consideráveis e atemporais, universais, de que sim, o gênero existe. Mas também existem pessoas que estão no meio termo. Sempre existiu. Pessoas que ficam com um pé lá, outro cá. Sempre existiu. É fenômeno humano.